E aí, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professora J aqui na área, vamos começar a nossa aula de número 22. Hoje, o queridinho da vez, Getúlio Vargas. Vamos entender aí seus diversos governos em diversos períodos aqui dentro do Brasil. Ressalto, falarei os pontos principais. A apostila complementa a minha frase, mas assim, cara, se eu fosse falar exatamente tudo de Getúlio, com certeza não seria uma aula de um dia, de dois, de três, seria um semestre aí pra gente falar desta figura política, tá? Aí, seu nascimento e falecimento, ele atuou como advogado, militar e político. Vamos começar falando da Era Vargas, né? Teve 3 fases, são essas 3 que o vestibular cobra de vocês quando fala de Era Vargas. Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Provisório de 30 a 34, já presta atenção na duração do provisório. Constitucional, 34 a 37, Estado Novo, 37 a 45. Em 51 ele retornaria ao poder, mas isso a gente fala por último, beleza? Vamos lá, governo provisório. Lembrando sempre principais características. Vocês já sabem qual é o contexto aqui de 1930, porque ele foi falado na nossa aula passada. Se você não se lembra, volta uma aula aqui na nossa playlist e depois você vem comigo, beleza? Vamos lá, principais características. Getúlio fecha o Congresso, tem a abolição da Constituição de 1891, substitui governadores por interventores e em 1932 ele vai conhecer aí sua oposição com a Revolução Constitucionalista. Tá aqui um cartaz. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Sempre que você vê coisas relacionadas à Revolução Constitucionalista, você vai ver essa sigla aqui, MMDC. Já vamos entender o que é a MMDC. É a sigla de 4 jovens mortos, né? E é assim que começa o confronto, é assim que dá o estopim da Revolução. MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Passado um tempo vai ser adicionada a letra A nessa sigla aqui, porque vai ter mais um jovem morto. Mas enfim, a mais famosa tem Anéis, quando chega o feriado 9 de julho, talvez você vê circulando aí na sua rede social. 9 de julho aqui em São Paulo, no estado, é feriado por causa da Revolução Constitucionalista, tá? Continuando, né? As mortes dos estudantes aconteceram em praça pública, 9 de julho de 32. De um lado, dos paulistas, eram 35 mil homens lutando aí por essa constituinte que Getúlio prometeu e, obviamente, demorou e muito a cumprir para se manter no poder. Do outro, 100 mil soldados de Vargas. Então, tipo, você já bate aqui o olho, 35 contra 100 e já pensa que não tem muita chance. Mas qual que era a esperança dos paulistas? Tá, Getúlio assumiu o Brasil. Getúlio prometeu uma nova constituinte. Pô, Getúlio não cumpriu ainda. A gente tá começando o levante aqui em São Paulo e a galera dos outros estados vão participar. Não participaram. São Paulo ficou isolado nessa batalha e não ganhou, obviamente. Mas essa batalha durou 3 meses e matou muita gente. Foi muito sangrenta, muito violenta, obviamente, né? A gente tá falando de uma batalha. Não tem como ser tranquila, com flores, enfim. No 2 de outubro do mesmo ano, acabou essa guerra, acabou essa batalha, essa Revolução Constitucionalista. Agora, pulando aqui para a segunda parte do nosso quadrinho, por que o termo revolução é um tanto quanto contraditório aqui? Porque assim, ó, a Revolução Constitucionalista, beleza, ela queria ali a Constituinte, ela queria ali a normatização da legislação, do processo eleitoral e piriri pororó. Mas ela não apresentava, de fato, uma mudança nas bases sociais. Ela se tratava de uma elite que tinha sido derrotada por Getúlio e queria voltar ao poder. E encontrou nessa brecha, nessa demora de Getúlio, pela promulgação de uma constituinte, né, de resolver logo todo esse processo eleitoral, vamos organizar aqui, né, mas não era de fato revolucionário, porque a gente já falou, quando você fala de revolução, você fala de alterar profundamente aquela sociedade, e alterar o quê? Desigualdade, por aí vai, né, coisa que aqui não era o foco, tá? Então, assim,
É a mesma coisa da Revolução de 30, que não é uma revolução, é um golpe. Aí a Revolução de 1932 também não é uma revolução, é uma reivindicação conservadora de uma elite que foi derrotada. Ponto. Passado aí, né? Esclarecido para nós. Vamos lá. Até que em 34, o Getúlio vai lá e finalmente desenvolve a nova Constituinte, né? Vamos lá. Constituição de 1934. Quais são os principais pontos? Garantia dos direitos trabalhistas, implementação do voto feminino e voto secreto e defesa dos recursos naturais do país. Beleza, foi promulgada uma nova Constituição e aí a gente tem o governo constitucional, de 1934 a 1937. Por que até 37? A ideia era em 37 rolar uma eleição e ser definido um novo presidente. Por isso uma nova Constituinte. Obviamente não aconteceu porque em 37 começa o Estado Novo, mas antes de chegar ao Estado Novo, vamos ver a construção de chegar nessa ditadura varguista, né? A gente está sofrendo aqui nesse momento uma influência do fascismo e do comunismo, tá? A gente tem, como eu posso dizer, as duas frentes sendo representadas aqui no Brasil com as características brasileiras. ANL, A e B. Já vou falar uma por uma aqui para vocês entenderem o que era e por que elas acabam levando à construção do Estado Novo, né? Tudo isso aqui foi um grande ensaio para o estado de exceção. Vamos falar da A e B primeiro. Ação Integralista Brasileira. Foi um movimento aí de extrema direita, foi liderado pelo Plínio Salgado e olha que curioso o lema desse movimento. Vê se tá distante da nossa realidade. Deus, pátria e família. Eles defendiam um governo forte centralizado, queriam o fim das liberdades democráticas e perseguição total ao comunismo. Olha o comunismo virando um inimigo em comum aqui agora, tá? Tinha uma inspiração fascista e nazista óbvia, tem uma foto aqui do lado para exemplificar. A uniformização aí de aparência militar, tinha um símbolo no ombro e o comprimento deles era braços estendidos, sim, exatamente igual, referência aí ao nazismo. Agora, do outro lado, representando o comunismo brasileiro, a gente tinha a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Sim, ali do ladinho você acompanha a Olga Benário e o Luiz Carlos Prestes aqui, um do lado do outro, tá bom? Qual que era a principal característica da ANL? Buscava aí reforma agrária, era contra o imperialismo, tinha um desejo de revolução proletária, ou seja, de revolução da base, né? Do trabalhador, daquele do chão da fábrica. Foi liderada pelo Luiz Carlos Prestes, como a gente já falou, é o mesmo que comandou a Coluna Prestes, tá? Movimento que fez parte do tenentismo. E assim, a ANL, em 1935, organizou a chamada Intentona Comunista, né? Que era aí uma revolta para derrubar Getúlio Vargas, que obviamente deu ruim. Agora vamos lá, por que a partir daqui a gente chega no Estado Novo? Era óbvio que Getúlio não queria sair do poder, era óbvio, isso era nítido, desde antes de 1930, mas a partir do momento que ele entra num governo provisório e arrasta esse governo provisório por 4 anos, ele deixa muito claro até onde ele quer chegar. E a partir daqui, com a influência do fascismo e do comunismo, a gente vai chegar no chamado Plano Cohen. Eu coloquei na apostila, tá? Não coloquei aqui no slide, mas lá na apostila você consegue ler na íntegra, bonitinho, fazer seu resumo pro Enem. O que era isso? Era a ameaça comunista. Getúlio divulgou uma carta, plano de comunistas de dominarem o Brasil. Passou um tempo, não tinha plano nenhum, era uma grande mentira envolvendo vários militares aliados de Getúlio Vargas. Mas, neste momento, a população ficou com medo. Falou, meu Deus, comunista, vai entrar aqui, vai invadir minha casa, essas coisas, sabe? Bobeira. Mas enfim, bobeira nesse caso aqui, porque não era nada real. E aí ele consegue apoio popular e a gente vai chegar a isso aqui, Estado Novo. Cancela as eleições, não vai ter eleição para novo presidente. Entramos na ditadura varguista,
Vem a Constituição de 1937, que dá passe livre para várias coisas, perseguição política, prática de tortura. Aqui é criado o Departamento de Imprensa, e Propaganda. Sabe aquele A Hora do Brasil? Aquele jornal antiguíssimo. Você pode nunca ter escutado, mas você já pode ter ouvido alguma referência sobre. É criado aqui para fazer propaganda do governo, para mostrar que o governo tá bom. Semelhanças com alguma coisa? Será? Não sei. CLT, tá um hippie ali porque o nosso querido parlamento destruiu a CLT, né? Que era aí o conjunto das leis trabalhistas, né? Que protegia o trabalhador. É criada a Vale do Rio Doce, aqui também no Estado Novo. Uma companhia lá em São Francisco. A gente participa da Segunda Guerra. E aí, meu querido, com golpe você entra, com golpe você sai. Às vezes. A história do Brasil. Antes de eu continuar falando aqui do golpe que tira Getúlio nessa fase ditatorial, ó a fotinha do lado, ó como o Estado Novo é lembrado. Teve muita morte, teve muita perseguição, teve muita tortura, teve muito tudo de ruim. Mas ao mesmo tempo, a propaganda era tão boa que isso tá enraizado em todo brasileiro até hoje. Cara, eu duvido você perguntar de alguém pra Getúlio e de prima de batata, assim, ó, de primeira, descer a lenha no cara. Não vai. Vai discordar de uma coisa ou outra, mas vai falar, pô, foi importante, né? 13º, férias, educação pública, piriri pororó. Mas, enfim, cada um com seu cada um. Getúlio... Como explicar Getúlio, né? Getúlio era aquele cara que não queria abandonar o poder, mas não queria mesmo, não é só estou aqui, quero continuar, estou aqui, vou continuar, ponto, não interessa o que vocês acham, não interessa como as coisas vão caminhar ou não. E em 1951 ele volta, né, ele sai em 45, em 51 ele volta pelo PTB, ele é eleito. Aqui ele vai criar a Petrobras, vai defender a economia nacional. E vai acontecer uma coisa em Copacabana. Na verdade, vai acontecer várias coisas. Mas como aqui a gente tá falando as principais, atentado na Rua Toneleiro. O atentado que o Carlos Lacerda sofreu, principal opositor de Vargas. Dispararam vários tiros na direção dele, um acertou o pé, ele não morreu, mas a segurança dele morreu. Depois, investigações apontaram que o chefe de segurança de Getúlio estava ligado ao atentado. Getúlio se mostrou chocado. E uma outra coisa, um esquema de corrupção envolvendo o filho de Getúlio com o futuro presidente João Goulart. Então foram 2 golpes ao mesmo tempo. Getúlio ficou extremamente abalado, a mídia caindo em cima, Carlos Lacerda caindo em cima, militares pressionando para ele renunciar. E aí, a frase célebre, sair da vida para entrar na história, 24 de agosto de 1954, acontece isso aqui. Todos os jornais relatando. Getúlio Vargas suicidou-se. Comove o Brasil. E assim, Carlos Lacerda é ameaçado por Deus e o mundo, porque é aquilo que eu falei. Dificilmente, hoje, 2020, você vai encontrar um brasileiro que fale mal de Getúlio de prima. Logo de primeira. Imagine em 1954, meu anjo. Por mais que existissem ali os escândalos, as acusações, de fato, ele tinha apresentado progresso, melhorias que nunca foram apresentadas para ninguém. Aqui falando de Brasil, falando de trabalhador, proletário, por aí vai. Então imagina a comoção do povo. Ele saiu morto do Catete. Neste momento, Catete era o Palácio Presidencial no Rio de Janeiro. Daqui só morto sairei. Ponto. E ele realmente se mata. Carlos Lacerda sofre ameaças de Deus e o mundo, tem que ficar fora do país um tempo. E é assim que, infelizmente, termina a história de Getúlio. Hoje, falei os principais pontos. Na apostila, coloquei exercício. Tem coisas que eu abordei na apostila que eu não abordei aqui, porque aí você complementa um com o outro. Espero que vocês tenham gostado. Getúlio, estudem, cara interessante. Serve para compreender muita coisa, principalmente do nosso presente, ok? Curte esse vídeo, por favor, entra no grupo do Telegram e treina os exercícios. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau!